Nueva edición de nuestro podcast ATA Pro. Para aquellos, una presentación rápida para aquellos que están viendo por primera vez. ATA Pro es un podcast, una reunión de colegas, instructores, dueños de escuelas de ATA, amigos de hace años, con la idea de compartir conocimientos para ayudar a todos los que están involucrados en ATA a cada vez ser más profesionales y poder darle una buena experiencia a los instructores y una buena experiencia a los alumnos y a los familiares de los alumnos cada vez que se acercan hasta nuestras escuelas. Esta vez estamos, como siempre, con dos instructores que vamos a hacer lo que tratemos de preguntarle todo lo que se nos ocurra a nuestro invitado. Estoy con Mr. Requia, de la ciudad de Florianópolis, y Mr. Arlin de Montevideo, Uruguay, que van a ser mis entrevistados, mis compañeros en esta entrevista, en este podcast. Y hoy tenemos a nuestro entrevistado que vamos a hablar en portuñol, una mezcla de portugués y español para que toda la audiencia de Latinoamérica que habla en portugués o español puedan entender. Así que vamos a tratar de falar devagarinho. Tenemos a Master o Mestre Paulo Fraga, de Brasil. Así que muchas gracias, Mestre Fraga, por estar hoy acá. Una honra, Bueno, el tema principal que queremos abordar hoy es cómo gestionar múltiples escuelas, porque para los que no conocen en detalle, Master Fraga tiene 11 escuelas en Brasil, inclusive en diferentes estados de Brasil, con una distancia para los que viven en países pequeños, como puede ser Uruguay, por ejemplo, que es de donde soy yo. Hay una distancia enorme entre un estado y otro en Brasil, y Master Fraga ha tenido la capacidad de poder no solamente tener múltiples escuelas, sino en múltiples estados, que es algo bien desafiante. Master Fraga, la primera pregunta que se me ocurre ¿es lo mismo tener escuelas que geográficamente estén a una corta distancia, o hay un desafío grande cuando están a distancias hoy en día, cuando están en diferentes estados? Bem, olá a todos aí, é um prazer estar aqui, né? Então, sendo assim, foi acontecendo, né? Eu não planejei a gente ter escolas em diferentes estados, foi ocorrendo com a história, né? E a gente teve que aprender a trabalhar com a distância, né? O que eu vejo, assim, uma escola que tem uma distância, por exemplo, no outro estado, que eu vou 3 vezes no ano naquele estado lá com o professor, o líder naquele local tem que ser forte. O líder se torna mais forte, eu tenho que criar um bom líder lá, né, que consiga desempenhar o trabalho. E para ti ter uma escola no outro estado, distante, assim, o sistema é muito importante. Então, para nós da Elite, né, isso começou lá em 2012, eu acho que foi 2010, 2012, que a gente abriu o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e a primeira escola lá, esse sistema de aulas, sistema de gerenciamento, o sistema para prover materiais, isso que fez com que conseguisse ter a escola em outro lugar, né? Porque o mesmo que é ensinado no Rio de Janeiro, por exemplo, é ensinado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, a planificação de aulas é a mesma, todo esse sistema que garante. Mas o grande desafio é, com certeza, ter um bom líder nesse local que consiga desenvolver um trabalho lá. Então, desenvolver um bom líder é o primeiro passo. Perfecto. Mr. Arlin, dentro de gestionar múltiples escuelas, ¿cuál es la primera pregunta que a usted le surge? A primeira pergunta seria: como você pode manter tantos instrutores motivados dia a dia? Você tem muitos instrutores trabalhando com você. Como pode manter motivados?
Bem, a motivação, né, a motivação, né, da galera, assim, é um dos pontos que vejo assim que tem que estar no sangue da pessoa ser instrutor, né? Então, assim, não é uma profissão que eu considero uma profissão simples, né? Um instrutor ele tem que saber falar em público, ele tem que saber trabalhar com crianças, tem que saber trabalhar com juvenil, tem que saber trabalhar com adultos. Ele muitas vezes é um atleta, ele tem que dar o exemplo por si só, né? Ele tem que ser um exemplo vivo, né? A Federação ATA ela prega, desde que eu comecei a treinar taekwondo ATA, ela prega que você tem que ser um exemplo, né? Então, a profissão de ser um instrutor, ela exige pessoas especiais, né? Exige pessoas que gostem dessa missão de educar através das artes marciais. Se a gente consegue pessoas com essa paixão, uma vez que tem essa paixão de treinar, de ensinar, a motivação ela vem por si só, entende? Então gosto de criar metas, né? A gente tem metas todos os meses, né? As metas das escolas. Agora é um período, a gente está em dezembro, né? É um período de avaliar o que deu certo, o que não deu certo, as medidas que foram feitas durante o ano e o que a gente tem que fiz todas essas medidas aqui para atingir esse resultado, não cheguei nesse resultado. Então, eu vou pegar e vou fazer uma contramedida, vou ter que achar a causa o que fez que eu não chegasse naquele resultado, e daí eu vou achar uma contramedida para aquela causa, né? Então, eu vou trabalhar isso aí com eles agora, em dezembro, janeiro. Isso é muito legal, né? Mas volto no primeiro ponto, né? A pessoa certa. Eu gosto muito do Jim Collins, que é aquele livro Empresas Feitas para Vencer, que acho que faz uns 2, 3 anos que a gente leu no grupo de coordenadores de escola, e esse livro ele fala que com as pessoas certas você progride muito, né? E o grupo agora, a ATA, mostra isso, né? Que as pessoas certas fazem a federação crescer, porque as pessoas certas estão alinhadas, estão com a pessoa certa. Você não precisa exigir que a pessoa treine ou ficar no pé da pessoa treine. A pessoa vai treinar, vai dar aula, porque ela já é intrínseco dela, né? Então, eu acredito que escolher bem as pessoas é o primeiro fator. E o segundo é ter metas claras, né, para o instrutor, tá com as metas ali, ó, preciso essa escola tem que chegar a tantos alunos. Então, esse é um dos pontos da motivação. Buenísimo. Motivación, pasión, encontrar las personas ciertas, sistemas, buenísimo. Mr. Requia. Master Fraga, na verdade, duas perguntas em uma. A primeira é, o senhor trabalha com todas as escolas exatamente igual? Sim ou não? Sim. E dentro dessa metodologia, a gente sabe que as regiões em que o senhor atua são muito distintas de cultura. O senhor encontrou dificuldades nesse processo de adaptação da rede em culturas diferentes, em regiões muito diferentes, em relação a público, pais de alunos? O fazer igual, né? A gente trabalha com pessoas, né? Então, cada pessoa responde de um jeito, né? Mesmo que tenha um sistema, a gente tem que segue igual, assim, o sistema de aula, essa parte aí é distinto, né? Então, daí, cada escola tem um coordenador. Esse coordenador, ele vive naquela região e ele conhece as particularidades da região, né? Por exemplo, a gente tem escola no Rio de Janeiro. O carioca tem um jeito completamente diferente do cara que mora em Blumenau, que tem uma cultura alemã, assim. Então, ali eu deixo livre o coordenador decidir. Olha, eu prefiro fazer o exame de faixa no sábado pela manhã, e a sábado à tarde. No Rio de Janeiro, não, o exame de faixa nosso tem que ser na quarta e na quinta-feira. Então, ali, essa parte cultural, você não tem como ir contra a cultura do local, né? Isso eu aprendi com o Chief Master Andrade muito bem,
E você não tem como ir contra a cultura, você tem que estudar a cultura do local, né? Uma cultura lá de Montevidéu, lá de Charlotte, de Florianópolis, são lugares distintos, então você tem que estudar e deixar o instrutor que comanda aquela região tomar a decisão final, né? Mas tem que escutar. Então, para isso, acho que é importante escutar as pessoas que trabalham contigo, escutar, perguntar, e para a gente conseguir entender como cada lugar funciona melhor. Escutar, acho que é a chave. Bien. Master Fraga, algo que normalmente se escucha bastante seguido, que se repite, que es como un vox populis, es que a veces los dueños de escuelas dicen, el problema principal en tener más de una escuela es que no tengo las personas adecuadas, no tengo los instructores adecuados, no tengo cantidad de instructores, no puedo abrir múltiples escuelas porque los instructores que yo tengo no sirven para dejarlos solos, no puedo dejarlos solos, tengo que estar yo. Entonces, ¿qué puede decir a algo que es un pensamiento bastante común de pensar que el problema es que no hay personas y si las hay, no están preparadas? É o gargalo, né? É um limitador, como o público é muito, pessoal que fala em espanhol, é um limitador, né? Então, a formação de instrutores é um ponto que impede que a gente tenha hoje, por exemplo, 20 escolas. Porque o sistema a gente tem, né? Então, que a ATA tenha, sei lá, mais escolas no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, é o limitador, é a formação de instrutores. E você tem que dar tempo para aquilo, entendeu? Tem que dar tempo na tua agenda para a formação de instrutores. Eu, esse ano, fiz um coach com o senhor aí, que me ajudou muito nessa parte, né? Fiz vários cursos e eu vi que um limitador que a gente tem é a formação de instrutores. Então, eu coloquei mais tempo nessa área, né? Mais trabalho nessa área da formação de instrutores, com planificação do que eles têm que saber para fazer o exame, com toda semana trabalhar a categoria de base. Então, toda semana eu tenho uma aula online com o cara lá que é faixa roxa, que é faixa verde numa escola, mas que daqui a 2, 3 anos vai ser um faixa preta instrutor. Então, todas as semanas eu trabalho, planifico a formação de instrutores, desenvolvo lá. E hoje a gente tem uma realidade diferente que era no começo do ano, por exemplo. A gente tem muitos instrutores, né? Mas agora a gente tem muitos auxiliares em formação, justamente porque está na agenda lá de todas as quartas-feiras, das 2h30 lá, das 3 horas até as 4 da tarde, a gente trabalha justamente com a categoria de base. Eu vou lá, dou aula, como é que ensina estrutura em aula, depois passa 3 meses, emoção em aula, passa 3 meses, agora a gente está no último ciclo do ano, que é o conhecimento em aula. Estou explicando sobre conhecimento, e o sistema que eu achei, Senior Master, é colocar tempo nisso e planificar uma aula e a gente ter, por exemplo, o aluno que ajuda em aula, né, o aluno que é o auxiliar, que é a formação de instrutores, que está ligado nessa área, ele ter benefícios também na academia. Então, ele vai ser um líder, eu estou formando um líder e eu estou ajudando ele lá. Então, eu trabalho com ele sobre como dar aula, faço provas com eles, né, sobre conhecimento, a gente fez sobre estrutura, sobre emoção, agora sobre conhecimento. Então, a cada trimestre, eu coloco bastante tempo na formação, porque eu sei que a gente vai ter muito mais escolas se tiver muito mais instrutores. Né? Total. O sea, tener la fábrica de instructores abierta, produciendo instructores todo el tiempo, dedicarle tiempo, planificación y trabajo a esa fábrica de instructores. Mr. Arlin. ¿Qué conselho práctico, bem práctico, você daria a alguém que deseja abrir muitas escolas? ¿Por onde começar? Lo primeiro que tem que fazer? A primeira coisa é ver se a pessoa está certa na decisão que ela quer, né? Porque você tem uma escola,
você é um instrutor, né? Você é um professor graduado ali, tem teus faixas pretas, o pessoal adora você, né? Então, toda a estrutura montada, você tem um trabalho de professor de uma escola, de mestre de uma escola. No momento que você tem duas escolas no mesmo local, na mesma cidade, modifica um pouco o teu trabalho, né? O momento que você tem já 3, 4 escolas, você já não tem mais como ir nas escolas e manter uma rotina, e o teu trabalho vai mudar. Entende? Então, tem que primeiro, se a pessoa quer isso, né? Eu quero trabalhar com isso. E o teu trabalho não vai ser mais com os alunos, né? O teu trabalho vai ser com os instrutores. Você vai trabalhar com o sistema e com os instrutores, e muitas vezes em resolver problemas, né? Então, a pessoa que está querendo ter múltiplas escolas, ela tem que se tornar um especialista em trabalhar com instrutores, né? Formar instrutores, dar condições para os instrutores darem as aulas, né? Muitas vezes vai ter uma turma ou duas ali de aula, ali, vai dar aulas, mas ele tem que trabalhar com instrutores. Esse é o conselho, você tem que desenvolver um sistema e trabalhar, para os instrutores. Você vai trabalhar para os instrutores, não mais para os alunos. Os alunos vai ser um reflexo do trabalho do instrutor. Y creo que todos queremos los beneficios de tener múltiples escuelas, de tener muchos instructores, pero también el dicho ese de que una escuela es un dolor de cabeza, 10 escuelas son 10 dolores de cabeza, para usted en cierta forma también es así, ¿no? Sim, com certeza. Perfeito. Porque esse é o ônus, né? Tem o ônus do ter múltiplas escolas, né? E é bastante coisas que você tem que resolver, né? Situações e todos os dias, muitas vezes você vai resolver, e a paciência, né? É uma coisa que tem que desenvolver bastante, né? Porque às vezes as pessoas não fazem porque elas não querem. O instrutor, não quero que a escola cresça. O instrutor não faz porque às vezes ele não tem o comportamento certo, né? Você tem que desenvolver a disciplina de fazer tal ação, ou ele não tem o conhecimento certo. Você tem que treinar a pessoa. Agora, antes de começar o podcast, eu estava fazendo das 2 até o horário do Brasil, né? Das 2 até as 2h50, né? Se entrar com vocês aqui, uma prova sobre atendimento para agendar aulas. Então, as pessoas estavam lá, estavam fazendo a prova ali, então eles não estão conseguindo fazer com que os contatos virem aulas, né? E eu identifiquei que é por causa do procedimento, do atendimento ao aluno, ao futuro aluno ali, encontrar o que o aluno está buscando. Então, a gente estava treinando esse procedimento agora, antes de começar o podcast, porque se eles tiverem a capacidade, eles vão querer fazer. Então, muitas vezes, tem que ter essa paciência com o instrutor para conseguir desenvolver o comportamento certo, para desenvolver a capacidade certa. Paciencia, no los que. Mr. Requia, cuéntenos. Master, Sim. Tem um filme, um livro que até a gente já conversou em outro, que é A Fome do Poder, né, que conta a história do Ray Kroc. E em um dado momento ele percebe que o negócio dele não era hambúrguer, era imóveis, né? E nesse tempo aqui de podcast que o senhor está falando, né, eu vejo assim, o senhor não falou de chute, o senhor não falou de fórmula, o senhor não falou de aula, o senhor falou de um modelo profissional de gestão de coisas e pessoas. Eu acho que seria esse a chave para o instrutor que pensa em escalar o negócio do taekwondo em múltiplas escolas, em números exponenciais. Ele precisa entender que a chave é se perceber como um homem de negócio, e talvez não seja tanto o taekwondo, o tatame em si. Professor Heck, assim, ó, eu adoro esse filme, né? Adoro esse filme ali. E o que o senhor falou para mim,
é muito bom ali, tá? Mas eu gosto muito, eu vejo que muitas pessoas estão comigo há muitos anos ali por causa da arte marcial. Então eu vejo que são os dois, entende? Você tem que, se você não conseguir se tornar um gestor bom, entendeu? Se você não conseguir, eu sou o líder hoje da Elite Artes Marciais, então se eu não me aperfeiçoar nessa parte de gestão, vai causar problema para o instrutor, porque a carreira dele, a família dele, né, a vida dele vai ficar pior porque eu não tenho capacidade de fazer ele crescer. Então eu preciso, Fraga precisa estudar, melhorar e fazer prover isso para ele, esse conhecimento de gestão, dessa parte aí, ponto. Mas eu vejo que a arte marcial é um dos pontos fundamentais. Então, assim, quando eu começo a fazer muitos cursos de gestão, de estudar muito sobre essa parte aí, eu sempre busco fazer outra coisa de alongamento, de chutes, treinar com os treinamentos agora com o Grandmaster Lee, me ajudaram muito na parte técnica, assim, muito. Parece que eu aprendi de novo o Taekwondo, assim, me ajudaram muito mesmo. Então, eu vejo isso aí, essa é a paixão, por exemplo, dos instrutores, eles precisam, entendeu? Então, eu não posso nem ir só para o lado instrutor, né, senão eu deixo a empresa, e não posso também só fazer a parte de gestão ali, eu acabo perdendo esse ponto. Então, acho que o equilíbrio aí nos dois é a chave, né? Então, gosto de praticar. E sempre quando eu chego numa academia, né? Sempre que eu chego na academia, eu cheguei na academia lá, eu saí de Porto Alegre lá às 4 da manhã, peguei o voo, cheguei no Rio às 7, cheguei na academia do Sr. Coleral lá às 10 da manhã. Eu sempre chego, a gente treina. Em todas as academias a gente treina. Dificilmente eu vá numa academia e a gente sempre treina. Eu acho que o treino é a parte física, né? Até para a pessoa começar o seu dia, né? Ela treinar ali, depois o problema que ela vai resolver, né? Tem um problema para resolver na gestão aqui. E eu treino, o cara se sente melhor, tem mais recursos para poder resolver aquele problema. Então, a arte marcial e a gestão. Eu acho que é importantíssimo. Se tu lembrar, os dois irmãos ali, né? Eles eram apaixonados pelo produto, né? E o Ray Kroc, ele era apaixonado pelo sistema. Então, eles tinham essa parte, que nem o Walt Disney, né? Sim. Um era gestão, né? O irmão dele. E ele era o sonhador. Então, os dois juntos é que fizeram o negócio. Então, acho que ou você tem um sócio nessa parte, né? Muito bom, que gosta disso, ou você estudar essas duas questões sempre, né? As duas são importantes. Y Master Fraga, escuchándolo, también mientras que usted hablaba de gestión y de la parte de estar apasionado por las artes marciales, ¿qué importancia o relevancia le daría usted a la parte humana y los valores que tiene un líder? ¿Qué tan importantes son para generar lealtad en su grupo? O sea, puedo ser buen gestor, puedo ser buen artista marcial y después en mi vida personal ser un desastre y generar un grupo que me siga, o está muy conectado también la parte humana y los valores del líder para poder generar grupo. Muito bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Mas assim, é impossível, né? Deixa eu pensar bem para responder. Os valores que a gente tem, né, que vai fazer você ficar por muitos anos juntos, né? Entende? Se eu tenho um benefício lá, hoje lá, a escola tal, ela tem muitos alunos ali, mas eu sei que o professor está fazendo alguma coisa que não condiz com o que são os valores que a gente prega, né? E nós temos valores da elite, que são nossos valores, né? Que a gente tem, são 12, e eles são muito importantes. E se a pessoa está fazendo alguma coisa que não está alinhado naquilo, a gente sempre busca alinhar, porque os valores vão fazer a pessoa ficar no longo prazo. Eu não acredito que você consiga ensinar liderança, disciplina, respeito
de verdade se você não pratica isso na sua vida. A gente tem muitos erros, né? Eu tenho muitos erros, tenho constante formação, peço todas esse estudo, tempo procuro me avaliar para eu sei que a gente todos nós como seres humanos erramos muito, mas se a pessoa tem que buscar ser um exemplo, né? Para os seus alunos, para a sua família, para os seus colegas de trabalho. Então, acho que isso é o que vai valer no final de toda essa jornada nossa. Então, eu acho que não existe como tu ser um mestre de artes marciais, ser um professor, se você não pratica, não procura vivenciar o que você está ensinando. Qué bueno. Yo no sé, no necesariamente todos los que nos están viendo saben, pero Master Fraga desarrolló 11 escuelas en Brasil que siguen funcionando hoy en día y se ha puesto una nueva meta, se ha mudado de país, ahora está en los Estados Unidos, está en el estado de la Florida, con intenciones de poder expandir sus habilidades, su liderazgo, expandir sus operaciones. Y eso muestra que la ATA, nuestra carrera, no está limitada geográficamente a un país o a una ciudad o a un estado, como estuvimos hablando, sino que los límites son amplios. Entonces, verlo de esa forma, y es importante no hablar al respecto, sino tener personas de carne y hueso como Master Fraga que ejemplifican eso de crecer en una ciudad, después crecer en múltiples ciudades, después en múltiples estados y ahora poder seguir a expandir sus fronteras en otros países. Así que de mi parte, Master Fraga, le agradezco por la inspiración que usted es para todos sus colegas. Es bueno ver un ejemplo, alguien haciéndolo. Así que no sé si mis colegas quieren agregar algo más, pero estamos más o menos cerrando. Ahí finalizando ya por un tema de hora, pero bueno, no sé si mis colegas quieren agregar algo más. Muito obrigado, Master Fraga. Todo un ejemplo para nosotros. Uma honra, senhor. Bien. Muito bom, mestre. Tem uma frase que eu gosto muito sua, que volta e meia eu uso, que o senhor, dependendo do evento que a gente vai, dependendo da conversa que a gente tem, o senhor fala assim, pagou a viagem, pagou o curso. E aí, nesses 20 e poucos minutos aqui, teve várias frases que pagou o podcast para mim, viu? Um grande abraço. Para mim é uma honra aí, professor Hecker, professor Arlim, professor Sênior Márcio Cabreira, é uma honra poder estar aqui. Não estou falando isso da boca para fora, né? É o que eu sinto mesmo, fico lisonjado, né? O Sênior Márcio me ajudou muito aí esse ano, né? Aprendo muito com os senhores também, o professor Hecker, muito aprendi. O senhor Arlim tem menos contato aí por causa da distância dos países, né? E para mim é uma felicidade estar aqui, poder dividir aprender também, né? Eu estou sempre buscando aprender. Ontem falei com a mestre de Brise e conversei com ela, e daí ela disse, por que faz assim, assado? Eu falei, me manda aí que a gente pode, juntos a gente cria um sistema ainda melhor. Então eu acredito nisso, né? Compartilhar esses conhecimentos, acho que é muito legal. Eu estou muito honrado por estar aqui, né? E agora essa nova missão aqui, né? A gente está só esperando algumas aprovações aí para estar partindo para uma nova etapa aí, com mais conhecimento ainda, que exige, né? Toda missão exige um novo know-how, né? Mais conhecimento para poder desempenhar a função. Estou muito feliz por estar aqui. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el único problema que, como esto lo dice Grandmaster todo el tiempo, Grandmaster M. Lee, el único problema que tiene ATA es que no hay 20 Master Fraga. Es el único problema. Bueno, a los que están escuchando les cuento que tenemos un canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram también, @ATAProMaster. Y les sugerimos compartir este material para que cuanto más gente llegue. Y a veces pensamos que es solo para dueños de escuela, pero en realidad todos fuimos un cinturón de color. En algún momento se nos despertó la chispa de ser instructores, de abrazar esta carrera tan hermosa, y ninguno de nosotros sabemos cuál es ese cinturón de color, alumno nuestro,
que puede ser inspirado por esto Verdad. y puede decidir su vida en esta dirección. Así que los motivo a compartir. Gracias, Mestre Fraga, Mr. Requia, Verdad. Mr. Muito Abdi. obrigado.